Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a gente fecha o ciclo sobre campo harmônico, né? Vamos ver agora o campo harmônico menor melódico, né? Existem outras organizações aí do campo harmônico menor, né? Outras alterações, e eu estou passando só o básico mesmo, né? Para depois entender na aplicação para que serve, né, você entender um campo harmônico, né? Tanto para entender a harmonia, como entender para improviso também, né? Tudo que a gente estudou sobre a formação de acorde também é uma aplicação, né? Estudar o campo harmônico. Então a gente está indo assim num limite do básico sobre a questão de formação de campo harmônico, né? A gente viu o maior, menor natural, menor harmônico e agora a gente vai ver o menor melódico, né? Veja que até agora a gente não estudou a escala em si, mas se você for ver, a escala nada mais é do que você pegar, por exemplo, a primeira nota aqui, né? E você tocar elas na sequência, né? Isso aqui é um intervalo melódico. Ele na vertical é um intervalo harmônico, né? Então aqui a gente está vendo já a parte da harmonia, mas se você tocar assim, você já vai ver a escala, tá certo? Essa daqui é a menor natural, a gente vai comparar ela com a menor melódica dessa vez, né? Lembrando que a gente viu na aula passada a menor harmônica, né? E a menor harmônica ela tinha como característica o quê? Ter a sétima do Lá, né? Ser maior, tá certo? Então mudava várias estruturas, e essas estruturas aí elas acabavam gerando uma certa diferença. Por quê? Porque uma nota que você muda já muda o campo harmônico, né? Praticamente. E o que eu queria deixar um pouco mais claro é que quando a gente muda, a sétima é referente a tônica aqui, né? Quer dizer, a fundamental, né? É a sétima do Lá. E isso pode gerar uma confusão com relação às outras sétimas que aparecem aqui dos outros acordes, né? Se eu mudo a sétima dele, eu acabo mudando, né, os outros acordes, mas não quer dizer que eu vou mudar a sétima de todos. Pode ser que interfira em alguns e outros não, tá? Por isso que a gente pega e compara aqui também as duas escalas, tá certo? Os dois campos harmônicos, né? Então, vou fazer o mesmo esquema que a gente fez na última aula, né? E vou colocar aqui, ó, já que a sétima, né, ela vai aparecer com sustenido, vou colocar aqui a sétima do Sol, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vou pegar todos aqui que são Sol, vou colocar um acidente aqui de precaução só para saber que eu tenho que colocar sustenido em todos esses daqui, tá certo? Ó, o Sol eu já vou saber que é um sustenido, né? E lembrando, né, a gente está montando o campo harmônico do Lá, que ele é referente à sua relativa maior, que é o Dó, e no Dó não tem nenhum acidente. Então, se por exemplo, já tivesse um sustenido aqui, você teria que colocar mais um sustenido, né? E assim por diante. Então, é bom fazer o exercício que eu tinha comentado de você colocar isso em prática em vários tons, né? Então, se ela tem, né, a sétima maior, no caso da menor melódica, né, ela vai ter a sexta também, tá certo? Então a gente pega, ó, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e o Fá também, tá? O Fá aqui no caso também vai ser sustenido, tá certo? Então vamos colocar aqui o sustenido em todos os Fás que aparecem aqui. E mais esse Fá aqui também. Beleza? E vamos ver o que acontece. Se você lembrar, o primeiro acorde aqui, o Lá menor, ele continua do mesmo jeito que a menor harmônica, né? Ele continua menor com a sua sétima maior, tá? Vamos lembrar o campo harmônico do Lá. O Lá tem o Sol, né? Sustenido, o Dó, não é isso? E
o Fá também. Aqui no caso, ó, lá o Dó não está sustenido, é a terça dele, então é um Dó menor, né? Aqui o Mi, né? Mi natural, então quinta tá normal, e a sétima dele está com sustenido, né? Então, no caso, se fosse, né? No caso do o Lá menor com sétima, se fosse para ser sustenido, né? Aqui seria uma sétima maior, né? Aí é o campo harmônico do Lá maior, né? Comparando com ele. No caso aqui ele tem um sustenido, a sétima dele é maior. Tanto é que o campo harmônico do Lá maior, se você for ver, ele é formado pelo quê? Pelo Lá, Dó sustenido, Mi, né? E a sétima dele, que é uma sétima maior. Seria um Lá com sétima maior, tá? Nesse caso aqui ele está sem o Dó sustenido, Lá menor com sétima maior, tá? O Si, vamos ver como que ele está caracterizado aqui. No caso, o Si, ele ganhou aqui um sustenido, né? Que é a quinta dele. O que vai acontecer com ele, né? Vamos lembrar qual é o campo harmônico dele, do Si. O Si tem 5, né, acidentes. Ele tem o Fá, o Dó, o Sol, o Ré e o Lá, né? Então, começando por aqui, ó, já vamos ver que aqui o Ré está sem o sustenido, ele é menor, né? Vamos colocar aqui o menor. Ele está com a quinta dele maior, né? Então, aqui, quer dizer, quinta justa, né, no caso, porque no campo harmônico dele o Fá já é um Fá sustenido, então ele não vai ser um Si com a quinta bemol, ele vai ser um Si com a quinta justa. Então, por enquanto, a gente não coloca nada. E a sétima dele, né, que é o Lá, então ele vai ser um Si menor com sétima, tá? Então já tem uma diferença aqui, né? Na menor harmônica ele continuava aqui com um meio diminuto, ele deixou de ser um meio diminuto, tá certo? Aqui na menor harmônica o Dó também era o que? Era um Dó com sétima maior e a quinta dele aumentada, né? Bem pequenininho aqui. Ele continua sendo esse mesmo acorde aqui, comparado a, a menor harmônica, né? Se a gente for comparar com a menor natural, né? O que aconteceu aqui? A quinta dele sofreu uma alteração, ela foi alterada, foi aumentada, né? E aqui, no caso do Ré, vai ter uma diferença, e aqui tem uma curiosidade importante, né? O que acontece? O Ré, ele aqui, ó, né? Ele era menor, e na menor harmônica também, né? Porque ele não tem o Sol aqui. E aí, ele deixa de ser menor para se tornar um acorde maior e com sétima. A sétima dele continua menor, né? Olha que interessante. Ele ganhou, né, uma característica diferente aqui, ele se tornou um acorde, um Ré com sétima, né? E já vou comentar mais sobre ele também. No caso do Mi, né, o Mi também tomou a mesma característica da menor harmônica, e ele era o acorde alvo, né, da alteração. Por quê? Porque ele é o quinto grau, né? E a intenção era que o quinto grau fosse um grau dominante, né? E por isso que a sétima iria alterar a ponto do quê? Dele deixar de ser um acorde menor com sétima, que não tem característica de dominante, né? Ele não vai pedir resolução para esse acorde aqui, tá certo? E vai se tornar um acorde, né, com sétima, né? Porque aqui, ó, se você for ver o campo harmônico do Mi, né, ele tem 4 acidentes. Entre esses acidentes, o Sol, que é a terça dele, né, tá lá com sustenido. É como se eu tivesse corrigido a questão entre maior e menor, e ele se tornou um acorde com sétima. Agora aqui vem uma diferença, né? Olha só, comparando aqui as duas, né, quando o Fá ele vai a sua fundamental para frente e o resto continua, é como se tudo ganhasse um bemol, né? Na verdade, só esse aqui ganhou um sustenido e o resto não ganhou nenhum sustenido. Então, a terça dele se tornou menor, a quinta se tornou uma quinta diminuta, né? E a sétima se tornou menor também, ou seja, ele virou um acorde meio diminuto, tá? Que é com a bolinha cortada aqui.
Lembrando que é essa formação aqui, ó, tá certo? E aí chegamos no Sol, né? O Sol, ele era um acorde diminuto, porém, com essa mudança aqui da sexta, ele acabou tendo uma correção da sétima dele, que deixou de ser aquela sétima dobrado bemol, para se tornar uma sétima menor, simplesmente uma sétima bemol, né? É porque aqui a gente não está colocando bemol, mas você comparar o acorde aqui, né? E o campo harmônico dele, nesse caso, né? É como se, por exemplo, se eu coloquei um sustenido aqui, aqui ele acompanhou, só que ele continuou com uma sétima menor, tá? O Sol, ele tem como característica o Fá, né? Sustenido, né? Justamente. Aqui, se tivesse um Fá sustenido, seria um Sol com sétima maior. Como aqui tem um Fá sustenido, né? Ele não pode ser com uma sétima maior porque o Sol foi para frente, né? Então é como se o bemol continuasse, tá certo? E aqui ele não tem, né, o sustenido também, assim como aqui não tem também, então ele continua sendo um acorde, né, com a quinta bemol, né? E ele deixa de ser um acorde diminuto e passa a ser um acorde meio diminuto, tá certo? Essa aqui é um caso de um campo harmônico assim bem curioso, né? Ele tem uma sonoridade bem diferente, mas o que é legal desse campo harmônico aqui é a questão da sonoridade da escala que ele gera, né? Porque ele acaba mudando uma nota que antes tinha uma sonoridade que demonstrava um certo constrangimento para o ouvido, né? Não quer dizer que isso esteja errado, pelo contrário, é uma questão de estética também, né? Mas isso aqui também é curioso, né? Ele acaba tendo dois acordes que são dominantes, né? E esse acorde aqui, é, ele tem uma aplicação que é usado no blues também, né? E é legal que em uma aplicação aqui acontece, né? Por exemplo, no caso da música Só Danço Samba, né? Em que a progressão harmônica ela faz, né, o Dó, né? E depois Fá 7, né? E depois um Ré 7, né? E aí vai ser um Ré menor e o Sol 7, tá? É muito usado no blues esse tipo de colocação desse acorde aqui. Ele pega emprestado, né, da menor melódica e aplica ele. Se você puder, ouça a música, você vai ver que tem uma colocação e isso casa muito bem, né, a intenção da música. Agora, falando da questão melódica, a escala, né, vou comparar aqui as três escalas e você vai perceber a diferença entre elas, né. No caso, a do Lá menor natural, né, então, primeiro, né, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e de novo o oitavo grau, né? Voltou para fundamental aqui. A menor harmônica. Olha só. Essa menor harmônica ela é muito utilizada quando tem um acorde dominante, tá acontecendo ali essa mudança da menor natural para harmônica. E a menor melódica, o que acontece? Ela tira
esse som aqui, ó, parece até um som meio oriental, né, meio árabe. E coloca a sexta aqui, ó, né, nesse lugar, né? Então vai ficar assim. Agora tem uma diferença, né, entre a menor melódica, a clássica e a real. A clássica é isso aqui que a gente está vendo, é isso aqui. E a real, o que que é? É você descer com ela melódica e voltar com o menor natural. Porque se você for, né, e voltar com a menor melódicas, tem uma sonoridade que parece que você vai voltar para a escala maior, quer ver? Né? Então a escala maior está aqui e a menor melódica está aqui. A diferença é a terça que está aqui, ó. Né? E a real, a menor melódica real, acontece o que? Ela desce como menor melódica e volta como menor natural. Então ela fica assim. Legal? Bom, mais pra frente aí a gente vai ver a aplicação também da escala nesses contextos aí. E tente fazer para tirar as dúvidas, né, em diferentes tons sobre esses campos harmônicos aqui. E é legal ir estudando também músicas que utilizem esse tipo de campo harmônico também, tá? Para o ouvido treinar bastante, né? E você esclarecer. Com o tempo você vai vendo que a formação das tríades vão ficando cada vez mais certo na sua cabeça. Se você bater o olho e ver uma situação dessa, você lembrar do campo harmônico menor melódico, né? Se você bater o olho, né, e apagar aqui e falar assim, pô, isso aqui, ó, não tem como, vou apagar aqui, ó, não está acontecendo isso, então mudou o campo harmônico também, né? Ah, aqui tá faltando alguma coisa, então já é outro campo harmônico também, tá? E aí é uma questão de você reconhecer, tanto visualmente como pela percepção também, tá certo? Beleza? Até a próxima aula. Valeu!